No estado de fome, o limite máximo de sobrevivência é de apenas 7 dias. Se não houver ingestão de água, o limite máximo é reduzido para apenas 7 horas. Com uma temperatura ultra baixa, o coração só pode bater por apenas 3 minutos. Mas quando o sol se apaga, formando uma espiral negra, e animais mutantes aparecem, o que os humanos podem fazer? Recentemente houveram muitos casos de animais feridos na cidade, e foi dado um alerta para que todos evitassem sair à noite. Segundo a mídia, na cidade X, muitas pessoas foram infectadas por um certo vírus desconhecido. Nosso herói, por sua vez, pensa em seu irmão e irmã, questionando-se se eles conseguem sobreviver com segurança neste apocalipse. Recentemente, a cidade Z tem registrado muitos casos de ataques de animais a humanos, por isso todos devem evitar ao máximo sair à noite. Todos os departamentos relevantes estão envolvidos e é pedido para que os cidadãos não entrem em pânico. Enquanto uma notícia de última hora da cidade X relata infectados por um vírus desconhecido, nosso herói está em um supermercado para estocar alimentos. Uma mulher comenta com outra sobre o idoso da família Lee que, antes bem de saúde, teve seu fim repentinamente. Elas cogitam se tratar dessa doença respiratória e perguntam o motivo do governo ainda não ter descoberto nada. Aquele homem de cabelos brancos não perde tempo e lota sua caminhonete com suprimentos. Ele pensa que já tem tudo o que precisa e agora só tem que comprar diesel, porém precisa voltar para fazer comida para Ann. Enquanto pegava a estrada, o seu celular tocou e o nosso protagonista prontamente atendeu. O emissário chama por Lee Tian-han e pergunta sobre sua proposta anterior de que ele pode arranjar um bom emprego para Tian. Porém, Lee Tian avisa a Lian que não irá mandá-la para um orfanato. Han se irrita e fala que ela não tem relação de sangue com ele. Porém, Lee rebate dizendo que ela é sim sua irmã mais nova. A pessoa no telefone aparenta ser a esposa do protagonista e diz que se ele não levar a sério, então eles não irão se casar. Mas quando Lee iria informar não estar preocupado com aquilo, um acidente terrível aconteceu. Nosso herói sofreu uma pequena pancada devido à inércia e percebeu que o animal correu em direção ao carro. Ele questionou o que seria aquilo, pois não pareceu ser uma cabra, e então a mesma com a aparência de um zumbi se levantou. Lee acredita que o cérebro do animal está esmagado, então o mesmo ainda estar vivo é surreal. Porém, como se nada tivesse acontecido, a cabra seguiu seu caminho e entrou no meio da mata. De qualquer forma, como a cabra já se foi, ele pondera que não precisará chamar a polícia. Finalmente, Lee chega no terreno de sua propriedade com sua caminhonete. Enquanto descarregava as caixas de mantimentos, sua irmã o chamou. Ela se enche de felicidade ao perceber que seu irmão enfim chegou, e o mesmo pede para que ela corra mais devagar. Junto aos lobos, Ann ficou entusiasmada com a quantidade de coisas que seu irmão comprou e afirmou querer ajudar. Enquanto carrega uma das sacolas, ela fala que já fez suas tarefas e que está muito cansada e com fome. Seu irmão então propõe para sua irmãzinha faminta um ensopado de carne de veado com cenouras. Han repreende Xiaobai por estar mordendo as plantações e um clima agradável circunda todos, e eles seguem com suas compras para casa enquanto os lobos brincam. Porém, em meio às sombras do estábulo, um touro do gado está mutado com olhos vermelhos e uma expressão vazia. Já dentro de casa, o rádio afirma que este dia é especial, pois o eclipse solar do século está prestes a começar. E em meio às suas comilanças, Ann afirma que as habilidades de caça e culinária de seu irmão estão cada vez melhores. Lee explica sobre o eclipse e o rádio afirma que irão começar a contagem regressiva. Ele olha pela janela e começa a perceber algo diferente no eclipse solar. E quando a contagem chega a zero, um apagão toma conta de todo o local. Ann aponta para fora e pede para que seu irmão veja o que é rapidamente obedecido pelo mesmo. Durante o verão, uma tempestade de neve está acontecendo. Diante disso, Lee pede para que sua irmã volte para casa, pois ele irá prender o gado. Enquanto anda pelo terreno, Lee percebe que a tempestade de neve está enorme e pergunta a Xiao Wei se ele está bem. O centro do eclipse solar é visto pelos olhos do nosso protagonista e em seguida começa a produzir um forte brilho. Isso faz o nosso herói pensar que não é possível e até mesmo o lobo Xiao Wei se surpreende. Algo muito estranho estava acontecendo, algo que envolvia as plantas, a tempestade de neve e o sol. De repente, o seu animal enlouquece em um surto de raiva e, juntamente ao touro de antes, os dois partem para atacar Lee Tian. Essa sequência de eventos deixa nosso herói em um estado de alerta máximo e lutar por sua vida agora é sua prioridade. O homem de cabelos brancos corre desesperado. Ele por pouco desvia de vários monstros extraordinários que o perseguem. Enquanto corre, ele pensa que seu arco deve estar por perto e o encontra, acertando assim uma flecha em um dos animais. Porém, o mesmo pensa que isso é uma droga. E quando estava prestes a atirar em outro monstro, Lee percebeu linhas azuis esquisitas em sua visão. Ele se pergunta o que é isso enquanto as flechas vão em direção ao touro monstro. As flechas acertam em cheio a cabeça daquele monstro e o nosso herói começa a comemorar. Porém, não seria tão fácil acabar com esta luta e o monstro não pareceu abalado. Ele então corre em direção ao nosso protagonista, que se desespera ao perceber que o monstro ainda não morreu. Nosso herói diz que algo estranho está acontecendo
e que ele precisa atirar mais algumas vezes. Porém, a tela azul aparece em sua frente novamente informando que o número de munição para o inimigo em seu alcance é igual a 3. Ao pensar que isto não importa e que deve atirar primeiro, Lee percebe que está sem nada. Então é atingido fortemente pelo touro com um golpe em seu peito, sendo assim arremessado para longe e espantando um pequeno mobo no local. Nosso herói se recupera com dificuldade e o mesmo mobo tenta chamar sua atenção ao morder sua calça, o que traz um resultado positivo, e ao perceber isso o lobo começa a latir e informar uma direção. O herói, portanto, pensa que essa direção que ele aponta não é nada animadora, pois como a vaca sofreu uma mutação repentina. Então sua irmã Anã não está mais segura. De frente a um animal raivoso, ela com lágrimas nos olhos pergunta o que tem de errado com Xiao Bai. Porém o animal não estava querendo conversar e pula na direção da garota enquanto ruge. Mas no último momento nosso protagonista chega para salvar sua irmã e acerta um chute frontal no animal. Ele pensa que até mesmo seu pet foi infectado e diz a sua irmã para se esconder, pois seu irmão irá mandá-lo para casa segura. Anã tenta argumentar, porém o irmão afirma que Xiao Bai está muito perigoso agora e que é para ela não sair a qualquer custo. Do lado de fora da casa, em meio a um denso frio, nosso herói tenta resistir. Ele então percebe uma janela azul novamente em sua frente e se pergunta se aquilo é uma ilusão. Posteriormente, o mesmo coloca a sua irmã dentro de um estábulo e pede para ela não sair e acreditar em seu irmão. A janela informa que o número de munição é 0 e o número de inimigos em seu alcance é 5. De forma sequencial, nosso protagonista é atacado em suas costas por um lobo branco. O lobo recua após seu efetivo ataque e sua irmã chora ao perceber que seu irmão está em forte perigo. Xiao Wei, porém, vai a seu socorro e entra em uma luta contra o lobo branco, dando um tempo ao nosso herói. O herói, por sua vez, corre e pede para que seu velho parceiro aguente firme, pois depois de cuidar do touro irá ajudá-lo. Lee pega um machado e, de costas para uma árvore, pensa que está na hora de começar. O touro tenta atacar e cai na armadilha do protagonista, prendendo os seus chifres na madeira da árvore. Com a batalha quase ganha, só falta para o irmão de Anã deferir o golpe de misericórdia. Porém o lobo branco aparece novamente, mas agora mordendo nosso herói em seu pescoço. Ele, em estado de negação, percebe que seu companheiro foi morto, e desta vez recebe um ataque certeiro do touro que perfura a parte baixa de seu abdômen. Nosso herói fica pasmo com a situação e se pergunta o porquê de estar tão barulhento. Mas de repente um convite ao jogo de sobrevivência do Apocalipse aparece pelaquela mesma janela azul de antes. Ele pensou sobre o que era aquilo e que estava muito barulhento. Além disso, ele pelo menos deveria matar as feras em sua frente. Enquanto cospe sangue, Lee sabe que não pode ficar parado nesse momento e que ao menos deve fazer com que sua irmã se salve. Então aquele jogo de sobrevivência é aceito com sucesso. O jogo Apocalipse foi carregado com êxito e o jogador Lee Tianhan recebeu um refúgio e habilidade Olho da Verdade. Seu ranking corresponde ao número 868 e os pontos necessários para subir no ranking Fortaleza correspondem a 8 milhões. Repentinamente Lee abre seus olhos, notando sua feliz realidade de quem está vivo. Ele colocou a mão em seu peito e pensou sobre o chifre do touro que o perfurou e sua roupa que estava rasgada e suja de sangue. O mesmo vê que suas feridas desapareceram e pensa o que está acontecendo. Além disso, aonde está o touro e Xiao Bai? Memórias vêm à tona em sua cabeça, o que faz ele sentir uma certa dor. Lee olha ao seu redor observando vários animais que já partiram desta para uma melhor. Ele questionava o que aconteceu após seu desmaio e que não pode crer que exista alguém com tanto poder. Algum tempo atrás, quando o jogador Lee Tianhan foi adicionado ao Apocalipse, o mesmo se envolveu a uma densa energia, derrotando assim todos os monstros com uma facilidade surreal. Aquele homem já nem parecia o mesmo de antes e destroçou seus inimigos sem nenhuma piedade. Seus ferimentos começaram a se curar e aquela fera incontrolável destruiu tudo que via pela frente. Já no presente, Lee abre seus olhos com desespero e falta de ar. Ele percebeu que definitivamente morreu, mas suas feridas foram curadas pelo estranho poder dado pelo sistema. Ele pensa que aquilo realmente se parece com um jogo, e ao dizer isso o sistema avisa que o jogo foi carregado com êxito junto às suas habilidades e recompensas. Lee pensa que esta voz já é conhecida e se questiona se ela é baseada nos padrões de jogos online. De repente um conglomerado de informações aparecem em sua frente pelo sistema, enquanto Lee se informa do primeiro turno da temporada da destruição e que isso é apenas o princípio. O primeiro turno contagiou as áreas habitadas pelos seres humanos. Lee entende que Xiao Bai continua inconsciente e que, de acordo com o sistema, aqueles animais comeram alguma planta contaminada. Depois da mutação, os corpos ficaram fortalecidos e agressivos. Então primeiro, ele irá prender Xiao em uma jaula. Após tudo que passou, o nosso protagonista só pensava que deveria ver sua irmã, mas ao abrir as portas do estábulo não encontrou ninguém. Ele desce as escadas, percebendo um ambiente aparentemente abandonado. O sistema elétrico não estava funcionando e também não tinha sinal, apesar de não haver problema com os geradores. Lee se pergunta onde está a sua irmã e o motivo dele não saber de nada. Porém, como em uma mensagem divina, ele avista os pés de Anã atrás de uma caixa de madeira. Não perdendo tempo e correndo a seu socorro, ele percebe que ela está desacordada e pergunta sobre o que aconteceu. Então o sistema avisa que ela está apenas adormecida, o que acalma o coração do nosso herói. Anã lentamente abre seus olhos e nota que está sendo segurado
procurada pelo seu irmão. Ela disse que ficou esperando, mas apareceu uma Lu, e ela já não se recordava mais de nada. Lee explica que Xiaobai está ferido e não pode ser visitado, então ela deve continuar esperando por seu irmão no estábulo. An volta a dormir e o nosso protagonista sai em mais uma expedição. Ele pensa que agora não tem mais nenhum gado mutante na área e se pergunta se existe diferença entre este sistema e o dos jogos. Lee observa que tem direito a uma recompensa de principiante e que até agora está tudo igual. No primeiro momento ele ficou insatisfeito, pois acreditava que receberia alguma coisa especial, porém percebeu um certo sinal. O sinal explica que os pontos são as moedas do sistema e que esta semente pode ser plantada na terra contaminada. No fim, isso tudo é muito caro e o nosso protagonista está bem pobre no momento. Ele pensou que acabou de comprovar os suministros em sua casa e que os que estão em contato com o solo estão contaminados. Além disso, talvez possa demorar para restabelecerem as conexões e a situação no exterior também parece péssima. Porém, em meio a tantas informações, algo lhe chama a atenção. Sua antiga batalha ainda o atinge e ele pensa que deve eliminar todas as fontes de contaminação. Do lado de fora do cômodo, Lee fecha a porta residencial e abre outra que dá acesso a uma coletânea de armas. Ele fala que tudo está perfeito e o gerador a diesel está funcionando. Lee, por sua vez, pega uma pistola para si e começa a regulá-la. Por fim, ele deixa um walkie-talkie do lado de sua irmã, que está dormindo, e vai embora do estábulo pronto para sua nova jornada que o espera dali em diante. Em sua caminhonete, Lee dirige rapidamente pela estrada. Em resposta a isso, vários animais mutantes começam a perseguir o nosso protagonista. Lee nota o que seu passeio está causando e pensa que terá de acabar com eles rapidamente. De repente, um veículo militar se aproxima da caminhonete de Lee e um tiroteio começa. O veículo faz um drift e para na frente do carro do nosso protagonista, impedindo que ele conclua seu trajeto. Lee, porém, não perde tempo e saca sua arma para se defender. Mas o poder bélico daquele veículo era muito maior do que uma simples pistola ou rifle poderia oferecer. De volta ao conflito, o soldado se prepara para atirar em seu alvo, que já está em sua mira. Porém, ao perceber que se trata de um civil com a guarda levantada, ele deixa passar. O soldado passou a mensagem em seu walkie-talkie explicando que o alerta da rodovia foi removido. Lee pensa que o exército está se posicionando próximo à base e que deve ter rebeliões da cidade. Além disso, ele cita Zombilin com preocupação. Aquele mesmo soldado avisa nosso herói que está muito perigoso do lado de fora e pede para que ele não ande por aí assim. Porém, Lee afirma não ter recursos em casa e pergunta sobre a situação da cidade, sendo avisado de que a área B está sendo atacada por gatos mutantes. Os militares dizem que se precisar de recursos é para ir para o lugar indicado pelo governo e que a cidade não é segura. Lee continua seu trajeto com sua caminhonete enquanto aviões e helicópteros passam a sobrevoando. Ele pensa que eles estão usando até aviões militares e que parece que tem muitas bestas mutantes. Por isso, mesmo que ele tenha terminado com Zombilin, ele deve passar para olhar como ela está. A área B da cidade está em uma situação terrível e muita fumaça está sendo emitida. É informado que outro roubo ocorreu na cidade 20 enquanto Lee passa por esse caos com sua caminhonete. Na fonte 20, um corpo feminino foi encontrado e entre várias outras notícias foram passadas. Lee pensa que além de carros de polícia nesta rua destruída, só tem ambulâncias. Os paramédicos preparam o resgate de um paciente que está sangrando muito e dizem ser outra doença pulmonar de infecção alimentar. Uma dose de adrenalina é necessária, porém eles têm muitos pacientes e já não tem mais estoque. Em um choque de realidade, várias pessoas estão perdendo aqueles que amam do fundo de seus corações para essa doença. E Lee percebe que o atual sistema médico é caótico e incapaz de reagir aos efeitos das plantas radioativas. Em paralelo a isso, ele se pergunta se será mesmo capaz de trazer Anan e terminar esse jogo. Em meio à avenida, pessoas chamam a atenção da população dizendo que este é o lugar especial do governo para compra de recursos. Eles dizem para fazerem a fila e comprarem, além de que todos têm indicadores de compra. Por fim, todos com certificado válido podem comprar 5 quilos de diversos alimentos. Porém, uma discórdia se instaura na fila pela população, que começa a brigar entre si para ver quem irá comprar primeiro. Lee nota tudo o que está acontecendo com a população roubando comida uns dos outros e recorrendo à violência. Todos estão muito insatisfeitos com a situação e começam a agir de forma egoísta. Lee, por sua vez, pensa que depois de virar à esquerda, chegará na casa de sua ex-namorada. Porém, de repente, uma van se põe na frente do carro do nosso protagonista, o que o força a fazer um movimento brusco para parar o carro antes do pior acontecer. O homem sai da van com um saco plástico lotado de coisas em suas mãos enquanto olha para os lados para ver se não tem ninguém. Ele perguntava se Lee viera comprar recursos e, quando questionado do motivo, o mesmo informa que o viu pela loja do departamento. Aquele suspeito homem então abre a sacola mostrando que tem melancias, abobrinhas, abóboras, tomate e arroz para oferecer. Porém, Lee percebe algo de errado com os alimentos e diz que se o homem tiver coragem de comer um, ele comprará todos. Isso fez com que o sujeito de óculos se assustasse e questionasse se ele não acreditava em suas palavras. O homem se irritou, desabafando que por ter pena dele quis vender os
os alimentos, porém Lee pediu para que ele saísse de sua frente. E sem tempo para mais conversinhas, sacou a sua arma de fogo. Isso intimidou fortemente o comerciante malandro, que agora começou a se denominar como um cidadão de bem. Lee com crueldade afirma que ninguém irá dizer nada mesmo que ele o mate e reforça o pedido de antes, porém agora o ameaçando. Por fim, o rapaz suspeito foi embora com o rabo entre as pernas e pensou que foi perca de tempo, pois falhou de novo. Cada um então entra de volta em seus respectivos veículos, se preparando para tomarem seus rumos. Mais tarde, já em outra rua, o nosso herói se aproxima de seu destino. Ele sai do seu carro e anda em direção a um prédio com aparência bastante deteriorada. Lee segue seu caminho subindo as escadas daquela residência, e por fim toca na porta de sua ex-namorada Zombie Lin. Porém percebe que ela não está em casa ao notar a chave debaixo do tapete. Ele por sua vez abre a porta e a chama do lado de dentro, mas se depara com um local totalmente bagunçado e escuro, o que é estranho, pois sua ex é uma pessoa organizada. Enquanto investiga percorrendo pela casa, ele nota um cenário abandonado, porém uma fruta contaminada e uma caixa de pílulas o chama a atenção. A caixa de pílulas se trata do antibiótico Tianhan e a reputação desta companhia farmacêutica é péssima. Lee começou a ligar os pontos de que a casa não tinha traços de sangue e ela não comeu uma fruta tóxica por engano. Além disso, a casa está uma bagunça e este não é o estilo dela. As portas não têm sinais de arrumamento e está tudo muito estranho. Lee Tian se questionava onde sua ex-namorada poderia ter ido em um apocalipse. Ao longe, junto com a má gestão de finca, eles estão no rank B e o bônus de habilidade de refúgio é o olho da realidade. Isto faz com que todos os objetos e criaturas sejam vistas como dados pelo anfitrião. A permissão de refúgio está no level 1 e mesmo se o jogador o abandonar, poderá perceber em tempo real a situação do mesmo. Além disso, poderá desfrutar de quaisquer recursos pegando a hora que quiser, e isto tudo limitado a uma área de 30 AKs. O estado de perda e lucro estava em perda e a estufa barulhenta de level 1 foi construída. Nosso herói pensa que ao ganhar mais pontos poderá atualizar os recursos da granja e que isso não afeta a proteção à radiação. Ele então começa o seu trabalho arando o terreno, e sua irmã o chama dizendo que as sementes realmente estão brotando. Ela pede para que ele olhe a semente e o mesmo vai verificar, enquanto Anne permanece maravilhada diante aquilo. Lee acredita que a plantação está ótima e que as sementes à prova de radiação são realmente iguais ao informado pelo sistema. Além disso, o período de crescimento é pequeno, e enquanto eles puderem ganhar mais pontos, eles irão sobreviver. Han Han elogiou seu irmão, pois estava desacreditada do sucesso, e Lee perguntou se ela já decorou as regras que ele pediu. De prontidão ao questionamento, Anne afirma que não deve comer o que estranhos lhe derem e não deve sair da granja sem permissão. Se ela ver algum animal agindo estranho, deve se esconder e por fim cuidar bem de Xiao Wei e não deixar ele comer nada estranho. O sistema avisa que os cultivos de antirradiação estão maduros e é para colher quanto antes. Diante aquele resplendor, nosso herói pensa que a colheita vai ser muito boa. O sistema informa que os tomates antirradiação têm muitos nutrientes e o consumo a longo prazo melhora a condição física. Lee, por sua vez, decide testar esses efeitos propostos pelo sistema e dá uma mordida no tomate. Ele percebeu uma sensação de calor por todo o seu corpo e que a sensação de cansaço desapareceu, percebendo assim que agora, além de não ter escassez na hora de comer, também irá se fortalecer ao se alimentar. Nesse sistema de centro comercial de livre acesso de melhoras ao refúgio, tudo funciona na base dos pontos. O número de pontos varia de uma função para outra e o sistema de troca é a única fonte de pontos que existe. Ele serve principalmente para a recuperação do cultivo, além da carne de gado e minerais, e eles se dividem em diferentes preços segundo os níveis. Existe o antigo cultivo de antirradiação, além dos poderes de nível divino do cultivo da medicina e o cultivo de ganâncias. O serviço completo de fornecimento, distribuição e reciclagem pode ser feito, pois com pontos um refúgio pode virar até mesmo uma base militar. Lee pensa que isto é emocionante, pois este é apenas antirradiação, e além deste nível existem mais outros 3 melhores. Ele então se conforma com a situação e decide olhar a colheita de medicina antiga. Porém, ao chegar lá, se depara com um plantio totalmente falho e se lembra de que este tem uma taxa de êxito de apenas 10%. A cenoura crua de nível medicina elimina todos os efeitos negativos como envenenamento e doenças, e sua duração é ilimitada. Lee se impressiona novamente, pois agora não precisará mais se preocupar com tratamentos médicos. Já na interface de reciclagem, ele pensa que se vender 70% da comida e trocar por pontos, o resto será guardado na mochila. O sistema pergunta se ele quer reciclar 200 kg de cultivo anti-radiação e o nosso herói confirma. Seus pontos então sobem para 2000 e a colheita em 3 vezes. Além disso, aumenta 30 vezes os cultivos de antirradiação. O sistema cria forma e parabeniza o jogador por completar a primeira reciclagem e construir um Lobro Mestre reciclável. Lee fica surpreso por ser recompensado pela primeira reciclagem e acredita que as recompensas do sistema podem ser boas. Porém, esse robozinho tão pequeno na mente do herói parecia ser inútil. Diante a esta ofensa, o robô se irrita e Lee pensa que parece que ele está o olhando de forma esquisita. Ao pular da mão do herói, o robozinho corta tudo em sua frente com extrema eficiência. Lee se questionou sobre como ele sabia o
o que ele estava querendo e se perguntava se sua consciência e o sistema estão conectados. No fim, aquilo tudo era muito conveniente para o nosso protagonista. Lee percebe que o robô agrícola é poderoso e que ele pode ganhar mais trocando por um de combate para não se preocupar mais com An. Enquanto reflete sobre sua ideia, o protagonista pensa que isto é bastante capaz. Mais tarde do dia, Lee chama An para jantar e pede para que ela pare de ver desenho. Com um prato lindíssimo na mão, ele avisa que hoje o prato será frango assado. Diante a isso, sua irmã e seu lobo enchem seus olhos com tentação e ela afirma que aquilo parece estar delicioso. Lee afirma que eles irão celebrar a germinação das sementes e An pergunta se eles não devem comer menos por refeição. Seu irmão, por sua vez, avisa que eles podem plantar mais e também podem estocar mais comida do que nunca antes podiam. Essa declaração fez os olhos de sua irmã se encherem em um brilho de alegria. Porém, lhe pede para que ela não fale para estranhos que eles têm comida em casa, o que é rapidamente entendido pela mesma. Ele deseja bom apetite e pede para que ela coma logo, pois já deve estar com fome por apenas comer miojo durante 2 dias. Até mesmo Xiaowei não ficou de fora deste banquete e recebeu a primeira coxa de frango por ter protegido os dois. An então abraça o seu lobinho com imensa felicidade pelos momentos que estão vivendo. Porém, ela decide tocar em um assunto delicado, mudando seu semblante e afirmando que Xiaobai parece não estar bem. Lee entende a preocupação da garota e pede para que ela deixe com seu irmão e que quando ele melhorar irá levá-lo até ela. Por fim, o mesmo fala que An não pode ir ao ático perturbar Xiaobai e é para ela comer tudo agora. De frente ao seu infectado companheiro, Xiaobai permanece agressivo com a presença de pessoas ao seu redor, e de repente o sistema emite um alerta de que alguém está tentando invadir. Lee acessa a tela de supervisão e o sistema começa a escanear o rosto do invasor, que é reconhecido como Bai Yu. Surpreendentemente, este homem se tratava do tio de Lee Tion, e como ele teria chegado até ali ainda era um mistério. Lee pergunta a Nanshu se há algo de errado, enquanto seu tio fuma do lado de fora. Rapidamente ele joga o seu cigarro no chão ao perceber seu pequeno chefe ali presente. O mesmo fala que precisa de ajuda com algo e Lee pede para que ele conte sobre cada detalhe. Nanshu pergunta se naquela fazenda existe algum alimento restante e que ele está sem opções, pois ladrões invadiram sua casa. Além disso, os alimentos no mercado estão caros. O tio do nosso herói, com certa tristeza por estar pedindo isso, pergunta novamente se ele teria alguma comida para lhe dar. Porém, Lee inesperadamente nega, dizendo que também não tem muitas reservas restantes e que seu lote de colheitas de antes está destruído. Seu tio não se estressa e entende a situação do sobrinho, dizendo que está abusando de sua generosidade. Mas então nosso herói dá o braço a torcer, dizendo que poderá lhe dar algumas rações e agradece por ele ter cuidado de sua família até agora. Essa atitude faz com que seu tio fique muito feliz, pois finalmente terá algo para comer em muito tempo sem. Com certa tristeza, Lee afirma que o único alimento que pode oferecer é alguns macarrões instantâneos e pede para que ele coma de forma calculada. Porém, Nanshu já está muito contente com o que foi entregue e deseja boa sorte a todos enquanto vai embora. Lee pensa que este alimento só poderá sustentar a família deles de 3 a 5 dias e que mesmo que não esteja com falta de comida, ele precisa saber reservar. Porém, ele não precisa mais dos vegetais comuns armazenados no freezer, então irá enviá-los discretamente durante a noite. Dentro da caminhonete, An pergunta para onde eles estão indo e Liu afirma que eles estão indo visitar o vovô Nan para levar um pouco de comida. A irmã do herói se lembra de seu vovô amável e do irmão mais velho dele, que costumava lhe dar muitos bons doces. Já na rua do seu tio, Lee pensa que aquele lugar parece muito silencioso e que nem mesmo os cachorros estão latindo. Provavelmente os cidadãos já eliminaram todos os animais domésticos mutantes. Além disso, eles também consomem comida. Em sua caminhonete, nosso herói finalmente se aproxima do portão da família de seus parentes para entregar a comida. E então eles descem do carro para ir até a casa dos mesmos. Porém, Lee vê a família conversando e percebe que eles estão em uma situação muito pior do que ele estava imaginando. O filho de seu tio tosse sangue e Nanshu se desespera, questionando se ele não estava se sentindo melhor há pouco tempo atrás. Porém, a situação só piorava cada vez mais e Lee, ao presenciar isso, não entende ao certo o que está acontecendo com seu parente. Han hot afirma que o filho do tio este que spendeu sem questão SU irmão SI e ali ira more por o mesmo des que este tudo bem e que abhora ao aneo-her. Lee pensava que os sintomas pareciam indicar que ele ingeriu vegetais radioativos e que talvez as rações secas já tivessem terminado. Mas nosso herói acredita que essa situação pode gerar uma excelente cobaia e o mesmo sobreviver ou não dependerá do destino. Enquanto chora, Nanshu diz para seu filho se deitar e que infelizmente aqueles malditos charlatões do hospital não têm leitos disponíveis. A situação de seu filho piora a cada instante e Nanshu se pergunta o que deverá fazer como pai deste menino neste momento. É neste momento que uma bolsa é lançada, quebrando o vidro do quarto da família e invadindo a residência. Envolvida em uma corda, ela cai e chama a atenção do mórbido filho de Nanshu. Ele perguntou a seu pai se ele havia visto aquilo, e Nanshu logo foi em direção ao objeto estranho para verificar do que se tratava. Após isso, ele se surpreende positivamente com o conteúdo da sacola misteriosa. Pois aquilo se tratava de comida, ele então informou rapidamente seu filho de que agora eles teriam vegetais frescos. Além disso, Nanshu percebe que dentro do saco também tem uma bola de papel, e ao abrir percebe
percebeu uma cenoura junto a palavras escritas neste mesmo papel que diziam que se Nanshu quiser seu filho vivo era para o alimentar com aquilo. Diante a este fato, Nanshu fica irritado, pois nem mesmo um grande hospital consegue curá-lo, e questiona se isto se trata de uma pegadinha. Por isso não adianta nada ter vegetais frescos agora, e seu pobre filho falecerá por culpa de seu pai. Enquanto seus olhos fechavam, a única coisa que o filho de Nanshu via era lástima e derrota de seu pai. Porém, como em sua última esperança, o mesmo segura as mãos de seu pai, e diz que quer tentar, pois ficar deitado também é uma forma de morte, e ele quer viver. O que é compreendido por Nanshu, que enxuga o choro, e diz que de qualquer forma o hospital não pode curá-lo, então ele irá tentar com tudo o que puder. A cenoura então é dada como alimento para o filho, enquanto o pai pede para que ele mastigue rápido. Após comer aquela cenoura misteriosa, algo começa a reagir dentro do corpo daquele menino, o que preocupa o pai. O primogênito de Nanshu se apressa para cuspir sangue no chão enquanto chama por sua mãe, porém apesar disso sua situação melhora pouco a pouco. E finalmente o olhar de seu pai muda de uma feição triste para uma felicidade iminente. Por fim os dois comemoraram que tudo havia dado certo, e Lee pode ficar em paz consigo mesmo. O poste antes sem energia entra em curto, e acende sua luz novamente. Lee, ao perceber que a energia foi restaurada, cogita do sinal também está de volta. Ele então pega seu celular e faz uma ligação para Zomble. Porém, apesar de muito tocar, o número discado está temporariamente indisponível, e a secretária eletrônica pede para tentar de novo mais tarde. Em outro cenário, um celular toca no bolso de uma pessoa deitada no fundo de uma van. O copiloto diz que isso é irritante e pergunta de quem é o celular tocando. Porém, fica feliz ao perceber que o sinal voltou, então o motorista afirma que é da mulher de trás, pedindo para que ele vá até lá e desligue o celular dela. Os homens comentam animados que depois de distribuir este lote poderão ficar alguns meses sem se preocupar com comida e bebida. Um deles questiona o motivo de precisarem dessas pessoas, mas o outro fala que isso não importa e que eles apenas devem pegar o dinheiro e cair fora. Dentro da caminhonete, Lee ativa o filtro para recuperar a onda seno. Além disso, o corpo do pequeno Tiango mudou de cinza para azul, e isso em sua visão era muito legal. An começou a descrever suas metas, e ele pensava que ela gostou tanto do que viu que agora está descrevendo o que pensa. De repente algo se aproxima por cima das árvores em direção ao topo da caminhonete do nosso herói. Lee percebe um impacto em seu carro e se preocupa sobre quem está em seu veículo. Um ser de mãos negras e com garras afiadas juntamente a uma expressão vazia com olhos vermelhos aparece no para-brisa da caminhonete. Se trata de um macaco que grita e tenta de qualquer maneira invadir o veículo para acabar com todos. Lee pede para sua irmã não se mexer e An fecha os olhos com medo. Então a caminhonete desliza, esbarrando na cerca do acostamento. E o monstro macaco não perde tempo tentando atacar o nosso herói pelo vidro do motorista. Lee saca sua arma e pede a An para se abaixar, então após isso ele lança um tiro certeiro no animal. Isso faz o macaco recuar para a frente do automóvel. E aí então que Lee se prepara para fazer um movimento ousado, jogando assim o seu carro contra o animal e o atropelando enquanto protege sua irmã. Lee conduz o animal até uma grande árvore e o prensa nela com o para-choque da caminhonete. Logo após ele saca novamente sua arma e finaliza o animal com um tiro em sua cabeça que explode seu crânio, não deixando chances para revidar. Com o fim do confronto, Lee se aproxima do animal para verificar algumas dúvidas em sua mente. Ele percebe o número 05 estampado no ombro esquerdo do animal e se pergunta se isso se trata de um número de cobaia. Lee não entende de onde isso havia saído, pois não existiam fazendas nem zoológicos por ali. Existia apenas aquela indústria farmacêutica de má reputação. Em meio a árvores e prédios, uma tempestade com fortes trovões começa e espanta os pássaros que ali residem. Neste lugar, um certo edifício se destaca pelo seu protagonismo, que é a indústria farmacêutica de antes. Em uma casa de refúgio na tempestade, Lee pede para sua irmã desenhar e avisa que fará algumas coisas agora, então voltará mais tarde. Nosso herói sobe até o sótão da casa para verificar a situação de seu animalzinho novamente. Ele se agachou frente a frente ao que era seu antigo companheiro e se sentou enquanto preparava a confiança para fazer o que havia vindo fazer. O sistema pergunta se o nosso herói gostaria de usar uma cenoura com grau de medicina antiga e Lee confirma. Ele acredita que esta cenoura pode eliminar as toxinas dos vegetais tóxicos, então definitivamente poderá curá-lo. Lee faz seu lobo comer aquela cenoura modificada e deseja apenas que tudo dê certo, mas o animal entra em um estado de revolta contra si mesmo, ficando ainda mais agressivo do que antes. Em outro canto da casa, An desviava seu foco do desenho que estava assistindo à TV. Ela pensa que odeia muitos trovões e está com um pouco de medo, por isso ela se pergunta o motivo de seu irmão ainda não ter voltado, e toma a iniciativa de ir atrás de Lee Tian. Já no sótão da casa, An avista seu irmão e formula uma pegadinha de que irá assustá-lo em segredo e em seguida correr. Com toda a força que tinha, An acertou as costas de Lee com seus punhos enquanto gritou tentando
tentando o assustar. Ela começa a rir, porém seu irmão demonstra certa preocupação dela estar ali naquele momento. E quando ela iria contar vantagem, Ann percebeu aonde havia se metido e a gravidade da situação. O corpo de seu antigo membro da família agora estava sem vida bem em sua frente. Lee fica preocupado por sua irmã ter presenciado uma cena forte como esta e a chama. Ele a abraça e pede para que ela fique calma. Porém, Ann desmonta no choro e pergunta a seu irmão se eles não têm mais daquelas cenouras que salvam vidas e que é para ele entregar uma para Xiaobai. Mas Lee traz para a realidade informando que cenouras não podem curar infectados com mutação e que Xiaobai infelizmente se foi. E em um clima melancólico os dois se abraçavam enquanto Ann chorava desesperada pela perda de seu querido amigo. Após a cremação do animal, o funeral de Xiaobai é feito frente a uma grande árvore sem folhas. Ann está visivelmente abalada, mas seu irmão a tenta confortar. Ele diz que está fazendo frio, então pede para que eles entrem em casa. Já em casa, Ann assiste TV como sempre e seu irmão a chama para comer. Porém, ela já não responde mais seus comandos pelo luto e decide não sair da frente da televisão. Lee então pede para que Xiaoyi fique em casa cuidando de sua irmã e o mesmo entende o comando. O sistema informa que os cultivos de antirradiação estão maduros e que é para colher a tempo. Nosso herói aceita a colheita e recebe 500 quilos de cultivo de antirradiação, além de outros cultivos de grau medicinal no valor de 10 quilos, o que deixa o robozinho agrícola contente. Todos os pontos foram coletados com êxito, e a estufa em ruínas nível 1 evoluiu para estufa em ruínas nível 2. Porém, uma advertência do sistema avisa que o nível de defesa do jogador está classificado abaixo do nível 3, podendo apenas se defender de pequenos animais. Recomenda-se então estabelecer o sistema de defesa quanto antes. Enquanto olha aquilo, ele pensa que na realidade as principais prioridades são a segurança e defesa do refúgio. Modificações são feitas atualizado para o nível 2 e criando um muro ao redor de todo o local. Além disso, a rede elétrica foi comprada com êxito juntamente ao radar cruiser de nível 1. Lee pensa que seus pontos estão acabando e ainda tem de conseguir alguns protetores mecânicos para Ann. É aí que uma ideia vem em sua cabeça, porém ele tem apenas 3.500 pontos, que é um valor bem abaixo do necessário para o que Lee precisa. É cogitado então vender os drones armazenados, pois desta maneira poderá ganhar mais pontos. Lee decide que irá comprar 2 robôs de guarda por agora, e o sistema avisa que a compra foi realizada com êxito invocando um Hummingbird, nível 1 e um Moon Warrior, também do mesmo nível. Para testar a qualidade do produto, Lee pede para seu guerreiro pássaro destruir algumas folhas. O comando é rapidamente entendido e obedecido pelo mesmo, que dispara contra seu alvo. O pássaro acertou tudo o que lhe foi ordenado e Lee pensou que este robô realmente era bem preciso. Tanto a patrulha da área quanto o modo franco atirador estão disponíveis. Porém, agora Lee quer ver a força terrestre e pede para seu Own Warrior destruir as pedras em sua frente. O cachorro robô prepara um ataque de energia laser ao abrir a boca e dispara uma onda laser contra seu alvo, destruindo-o em pedaços. Obviamente, este poderoso feito deixa o nosso protagonista surpreendido, e a qualidade dos produtos do sistema o deixam satisfeito. De volta à sua casa, Lee chama por Ann novamente. Porém, a mesma ainda está em seu canto sozinha, não querendo olhar ou conversar com ninguém. É aí que o cachorro robô aparece na frente da menininha com uma expressão alegre. Lee avisa que de agora em diante Ona seguirá e a protegerá por onde quer que ela esteja, o que deixa Ann surpresa. Lee afirma que ele ainda não tem um nome e pergunta o que ela acha de colocar como Xiaobai. Surpreendentemente, Ann se contenta com isso e aceita a proposta de seu irmão. No prédio da indústria farmacêutica, alguém avisou que as amostras que estavam fora de controle já foram limpas. O mesmo continua falando que apenas os dados do número 7 estão aumentando diariamente, e agora ele consegue ameaçar facilmente uma placa de 5 milímetros de aço. Outro homem que parece ser seu chefe pergunta como está o progresso do outro lado, e o de antes afirma que o presidente Ren está muito insatisfeito com a falta de doações de equipamentos médicos e que, se ele souber, irá informar a oficina central. Aquele homem de terno é Lian Tani, o gerente-geral de Tianhu Pharmaceutical. Lian afirmou que isto é apenas um capricho e que, além disso, este assunto foi feito de maneira discreta, assim eles teriam que saber por onde investigar. Ao ser questionado sobre a central, Lian pede para falar a Shennan para vigiar Ren Xiao e que não é para deixar que seu negócio seja arruinado. Por fim, o gerente-geral de Tianhu manda seu funcionário para fora e fica sozinho em seu escritório. Lian então sorri e pensa que talvez agora eles tenham um grande descobrimento. Enquanto correm pela empresa, a vice-presidente pergunta onde está Lian e uma funcionária responde que ela está complicando as coisas pois ele não está presente. A vice-presidente abriu a porta do escritório de Lian de forma bruta e perguntou a ele sobre que merda ele estava pensando. Seu nome é Ren Xiao e ela informa que o sistema médico de Nanshen está paralisado. Além disso, como empresa principal, ele deve guiar seus empregados. Porém, ao invés disso, Lian gasta seu tempo fazendo experimentos com animais. Lian, por sua vez, diz a Ren que está à oficina do gerente-geral e que há muita falta de educação entrar assim na sala de alguém. Além disso, ele é um homem de negócios e seu propósito é começar a buscar lucros,
pois parar essa doença com o nível médico atual não é possível. Ren não entende e Lian explica que ela também é uma empregada da empresa, por isso caso eles desenvolvam alguma solução obterão muitos lucros. Ela então pergunta se a investigação do gerente geral teve algum avanço, pois até mesmo o governo federal não tem nenhum medicamento, então ela irá até o laboratório para notificar o avanço. Porém Lian diz que não tem como fazer algo assim tão rápido, mas caso a vice-presidente coopere o progresso do projeto será acelerado. Ren Xiao avisa que irá para o laboratório investigar sobre o que ele está dizendo, e só depois ela pode pensar em cooperar. Um dos funcionários avisa Ren que pelo pouco tempo na oficina apenas puderam fazer um escaneamento breve, e o mais provável é que a entrada do laboratório secreto não está lá. A vice-presidente perguntou se foi possível recrutar o experimentador capturado, mas aquele funcionário explica que não, e que ele tem os olhos vendados sempre que entra e sai. Ele entregou um tipo de cartão para Ren, e ela se perguntava onde isto poderia estar e que se o lugar era perigoso na verdade deveria ser o mais seguro. Um homem que se identifica como Tuzi diz que está encarregado da explicação do dia e irá guiar a todos pelo lugar. Primeiramente eles irão ao progresso do experimento, e a vice-presidente concorda. Tuzi informa que este é o número 7 e é a única cobaia não estável, além disso sua força é 10 vezes maior, mas este tem o defeito de ser agressivo. De repente um dos cientistas se aproxima e alerta ao diretor que eles têm más notícias. O homem cochicha no ouvido de Tuzi explicando a situação, e enquanto este pequeno caos acontece Ren parece estar contente. Tuzi pede desculpas à vice-presidente explicando que sente muito pois ele precisa atender uma emergência e que outra pessoa irá acompanhá-la. Ren diz que não precisa, porém o cientista insiste e a mesma reitera que todas as áreas estão monitoradas, então não tem motivo para se preocupar. Portanto ela aconselha que Tuzi deve ir pois o assunto parece muito importante e finalmente consegue ficar sozinha no local. Ren aciona a sua escuta escondida e avisa ao seu cúmplice que está na hora de se mover. O homem hackeou as áreas de monitoramento e avisou que o trabalho foi feito com êxito. A vice-presidente então pede para que ele comece a escanear a outra entrada. Aquele homem começa a guiar Ren dizendo para ela ir à esquina noroeste e em seguida ir até a parede oca. Ren Xiao entendeu completamente os comandos passados e consegue abrir a porta do laboratório secreto. Na escuta o homem perguntou se ela estava bem e a mesma afirmou que é uma situação mais horrível do que ela havia previsto. O homem pergunta se ela deseja que ele entre em contato com a central, porém Ren pede para que ele espere um pouco mais. No entanto, ela avista algo que a choca profundamente. Evidentemente, se trata de um ser monstruoso, porém com aparência humanoide. Uma placa avisou que após a aplicação de paramichovírus, a produção de decomposição de aglutinação foi reduzida. Paralelo a isso, o sistema do herói avisa que o miro de grau anti-radiação está maduro. Li chama sua irmã para vir lhe ajudar, porém An continua deslumbrada com o que vê mesmo sabendo que precisa se concentrar. Em tal caso, ela segura um dos miros da plantação e avisa ao seu irmão que é isso que ela quer comer na janta. Contudo, Li pergunta se ela já está com fome e An explica que ficar recolhendo miro a fez ficar faminta. Neste caso, Li pede para ela colher alguns galhos secos que ele irá cozinhar miro com manteiga esta noite. Enquanto a comida fica pronta, An pergunta o que irá acontecer se ela comer muito e ficar gorda igual um leitão. Li racionalmente explicou que estes cultivos que recolheram é para fortalecer o físico, e quando estão em crescimento o corpo naturalmente precisa de mais alimento. Porém ele lembra que após comer estes vegetais seus dados físicos aumentaram muito, então ele considera a chance de sua irmã virar uma menininha bombada. Por fim Li acaba caindo na risada ao perceber sobre o que está mutuando em sua mente. An por sua vez elogia o miro com manteiga que está delicioso, e Li pergunta se ela quer comer um com pimenta também. De repente o sistema avisa que nosso herói tem visitas em seu refúgio, e Li Tian fica curioso sobre quem pode ser. Ele, portanto, olha pela câmera de monitoramento do sistema e percebe que a visita se trata de seu parente Xiao Tian. Além disso, o mesmo está portando os alimentos dados pelo nosso protagonista a ele, o que o faz não entender o propósito de Xiao Tian estar ali. Com um sorriso no rosto, Li se aproxima do portão de seu refúgio e pergunta a Xiao Tian o que lhe traz até ali. Xiao explicou que o jovem mestre deu à sua família alguns macarrões instantâneos pouco tempo atrás e seu pai disse que eles deveriam retribuir. Recentemente eles conseguiram alguns alimentos, então fizeram questão de trazer um pouco para Li. Li ficou um pouco sem jeito com a animação de seu parente pela situação, porém pensava que não foi um erro querer ajudá-los. Li pergunta de forma descarada onde eles conseguiram toda esta comida, e Xiao explicou que eles encontraram isso no quintal, e que talvez tenha sido algum parente que deixou por ali ou então apenas uma pessoa bem gentil. De qualquer maneira, ele avisa que só está tentando retribuir o favor, porém tem mais uma coisa que ele quer pedir a Li. Xiao ouviu que um novo centro de venda de grãos foi aberto no sul, e eles ainda têm um bom estoque, então ele gostaria de pegar a picape emprestada para ir comprar. O pedido é prontamente aceito
aceito por Li Tian, porém Xiao explica que ele não tem carteira de motorista e o centro de vendas é em uma região remota. Ele tenta se explicar, mas Li entende que o menino quer que ele vá junto para dirigir o carro. Xiao súplica dizendo que promete que não vai demorar muito, mas Li pensa que já faz um bom tempo que ele está na fazenda e ele vai usar essa oportunidade para ver o lado de fora. Com os guardiões mecânicos em casa, ele está menos preocupado com o fato de An ficar sozinha. Com o poder de Xiao Bai, Li tem certeza de que ele conseguirá pelo menos tomar conta de pequenos grupos. Após a reflexão, Li aceita a proposta final. Eles são conhecidos, porém ele avisa que tem de voltar antes do meio-dia para fazer o almoço de sua irmã. Li apenas pede para esperar um pouco, pois irá carregar o carro. Após isso, ele conversa com An, avisando para ficar em casa e que em breve estará de volta. Sua irmã diz para não se preocupar, pois da Bai é incrível. Diante disso, Li pergunta desde quando ele tem esse nome e An explica que é por ser uma versão melhorada. Ela explica que o cachorro pode explodir rochas e o nosso herói avisa para não ficar brincando e que ela só deve utilizá-lo em caso de perigo real. E enquanto faz um cafuné, Li explica que irá com Xiao Tian ao centro de venda e que voltará com um doce para sua pequena irmãzinha. Ao questionar se ela poderia ver seu parente, Li nega, pois acredita que ela irá querer mostrar as coisas do refúgio para ele. Isso a deixa um pouco decepcionada, pois ela não tem mais ninguém para conversar, o que faz Li mudar de ideia e a levar em sua viagem. Já dentro da caminhonete, An, com os olhos em brilho, chama a atenção de Xiao Tian ao questionando sobre seu corpo, porém é repreendida pelo irmão. Ela então aceita que sairá do carro para que ele possa entrar e Li pede para agilizar, pois assim poderá voltar logo e fazer almoço mais cedo para a mesma. Do lado de fora, An pensou que seu irmão era muito chato e que ela não conseguiu ao menos terminar de dizer um simples oi. Porém isso já não importava mais, pois ela decidiu ir assistir anime. Em meio a uma estrada de terra e serras à frente, nossos heróis começam a sua jornada ao centro. No entanto, Li não parava de pensar que sua irmã falava muito mais do que devia. O silêncio tomou conta do lugar e Xiao pergunta se não tem problema An ficar sozinha em casa, pois no momento o mundo está caótico. Li explica que ninguém olhará para uma fazendinha miserável sem comida e sem dinheiro, e que mesmo se desse armas a ela mesma não saberia usar. Além disso, ele explicou que colocou cercas elétricas em volta da fazenda, então ninguém invadiria tão facilmente, por isso não é para se preocupar tanto. Diante a informação, Xiao sorri com certa estranheza e afirma que isto é um alívio. No entanto, ele pega seu celular com urgência e começa rapidamente a mandar mensagens para alguém. Li se vira para Xiao e seus olhares se cruzam em desconfiança mútua. Xiao então guardou o smartphone e comentou que estava com medo de não ter trazido dinheiro suficiente, então iria pegar um pouco com seus amigos. Nitidamente isto não convence Li, que agora olha para seu parente de forma diferente de antes. Já no refúgio, An assiste anime com seu cachorro e os dois estão muito animados com o desenrolar da trama que se passa na TV. O desenho era baseado em guerreiros arco-íris e An pensou que coincidia com sua realidade, pois o irmão Xiao Tian também conseguia mudar de cor. Ao refletir sobre isso, ela agarra as bochechas de seu cachorro por acreditar ter descoberto algo incrível. Muitíssimo animada, ela questiona se o irmão Xiao Tian é um membro dos guerreiros arco-íris, pois na última vez que ela ouviu ele era verde e agora estava vermelho. Sem entender a gravidade da situação, ela acreditava que isto era algo muito legal. Dentro da caminhonete, Li empunhou em sua mão um bolo de dinheiro e entregou para Xiao, o que o deixou bastante surpreso. Li afirmou que também não tinha muito dinheiro, porém ele poderia ficar com aquilo por agora, mas Xiao não queria aceitar por já ter sido muito ajudado. Então Li empurra o dinheiro contra seu parente, pedindo para que ele apenas pegue sem questionar. Além disso, fala para ele parar de falar bobagens, pois ainda tem que dirigir. Portanto, Xiao aceita a gentileza do jovem mestre e fala que definitivamente irá retribuir este favor. Durante a viagem, o sistema guia o nosso herói pelo trajeto. Porém, de repente, Xiao coloca as mãos no volante e, muito ansioso, explica ao jovem mestre que a estrada à direita parece estar interditada. Então eles devem seguir à esquerda, porém, enquanto a caminhonete desvia de seu trajeto, Li afirma que o que está sendo dito não é verdade, pois como ele vai para lá com frequência e é uma rua principal da cidade, é impossível que ela esteja interditada sem que um grande desastre tenha acontecido. Diante disso, nosso herói questionou de onde esta informação foi tirada, e Xiao tentava explicar que um amigo lhe havia contado. Porém, Li não cai nesta enganação barata e pergunta sobre qual amigo que e pede para Xiao ligar para ele agora mesmo. Suando frio, Xiao pedia para que o jovem mestre parasse com isso e afirmou não estar mentindo, então eles deveriam virar antes que fosse tarde demais. Ele súplica que Li atenda seu pedido pelo menos por esta vez. Ao entender a furada que se meteu, o nosso herói se prepara para fazer o retorno, girando rapidamente o volante do carro e virando na contramão da avenida. Uma câmera de monitoramento vigiava tudo o que estava acontecendo e percebeu que o alvo estava indo para o lado contrário. O homem por trás das câmeras bateu no visor e se irritou, pois algo atrapalhou seus planos. O motorista dos bandidos questiona como aquele imbecil ousa voltar atrás com o combinado e outro pergunta ao irmão Han o que eles devem fazer agora. Han, porém, avisou que felizmente estava preparado para esta situação
Na escuta, ele informa que o alvo está indo na direção do outro grupo e que o Sr. Leon os quer vivos em boas condições. Han pede para que virem o carro e bloqueiem a passagem. Após isso, devem atacar frontalmente, assim eles não terão asas para fugir disso. Em alta velocidade na estrada, Lee questiona o que está acontecendo e manda Xiao começar a contar tudo. É aí que seu parente desabou em choro e suplicou por desculpas, pois infelizmente ele vendeu Lee. Além disso, Xiao falou que não tinha nada do que pudesse fazer, pois eles raptaram seu pai e ele não tem como o salvar sozinho. Enquanto presta atenção na fuga, Lee pergunta quem eles são e o que querem. Então Xiao explica que se trata do pessoal de Tianhan e que eles sabem que Lee tem uma cura para a radiação, então queriam que ele armasse uma armadilha para o tirar de casa. Ao perceber a gravidade da situação, nosso herói fica profundamente irritado e fala que ele não se importa com sua segurança, mas Xiao está ajudando a sequestrar uma criança de apenas 6 anos. Xiao está nitidamente confuso e sem rumo com o que está acontecendo e explica que eles o coagiram para fazer isso, não tendo escolha a não ser aceitar. De repente, um carro se aproxima pela retaguarda da picape do nosso protagonista. Xiao avisa que eles já estão os alcançando e lhe pede para que ele cale a boca. Em seus pensamentos, nosso herói entendeu que todas as perguntas colocadas na conversa de antes foram apenas para lhe testar, também para ver se a fazenda estava protegida, e Xiao mandou uma mensagem para o outro grupo naquela hora em que estava mexendo no celular. Em frente ao refúgio do protagonista, o grupo farmacêutico posiciona uma escavadeira e se prepara para a invasão. Lee disse estar muito desapontado com seu parente e que não queria eliminá-los, mas como eles se atreveram a atacar An, ele não tem escolha. Xiao novamente diz que sente muito e ele não tem o que fazer, portanto avisa que os homens já estão lá e pede que Lee entregue o remédio. Enquanto segura no volante com toda a força, Lee avisa que mais tarde irá resolver as coisas com Xiao. Contudo, não existe chance daqueles desgraçados saírem de lá vivos. Em seus aposentos, Nanshu ficou feliz que seu filho finalmente estava melhor e Xiao comentava que não conseguia acreditar que conseguiu mesmo sobreviver. Com os braços enrolados em seu filho, Nanshu perguntou como ele pode ter comido aquilo e Xiao explicou que estava com tanta fome que não pôde mais suportar. Nanshu, por sua vez, explicou que mesmo que ele estivesse com fome, não podia ter feito aquilo, pois todas as coisas que estão em contato com o chão estariam contaminadas. O primogênito falou que eles estavam comendo nada mais do que grãos durante esses dias, então ele perdeu a cabeça, mas de qualquer forma iria morrer de fome mais cedo ou mais tarde. O que é contestado por seu pai, que avisou que conseguiu trazer comida, e não apenas isso, eles também receberam outra remessa, e lá havia este elixir que salvou sua vida. Por isso devia se tratar de uma bênção dos deuses que não suportaram vê-lo sofrer e salvaram sua vida. Além disso, dos contaminados, ele foi o único que sobreviveu. Xiao pensava que se realmente existisse um deus, ele não deveria deixar coisas como essa acontecerem, e que a comida foi dada por alguém que não queria ter sua identidade revelada. Mas mesmo agora, tendo comida, sua família foi abandonada para morrer sem nem o básico para sobreviver, então este papo de Deus era apenas balela. Porém, uma ideia veio à mente de Xiao, que se levantou rapidamente, assustando seu pai. Nanshu perguntou aonde ele estava indo, pois ele ainda não havia se recuperado, e seu filho apenas informou que voltaria em breve. Em outro bairro, um marginal o atendeu em sua porta e perguntou o que diabos ele pensava estar fazendo. Xiao, todo coberto de sangue, explicou a seu irmão Miao que sua casa foi assaltada e que ele apenas queria ver os vídeos de segurança. Miao não entendeu direito, mas Xiao apontou para uma câmera de segurança de 360 graus que monitorava a casa de seu colega. Ele então perguntou se iria o deixar ver, pois o homem fez uma verdadeira limpa em sua casa e ele precisava o encontrar. Por fim, Miao cedeu às exigências, porém pediu que seu amigo fosse rápido, pois já estava no seu horário de dormir. Enquanto olhava as câmeras de segurança, Xiao pensava que esta deveria ter pegado o ângulo certo do ocorrido. Se surpreendendo com o que viu, ele notou que a placa do carro coincidia com o automóvel do jovem mestre. De volta à sua casa, Xiao informou seu pai que já sabia quem salvou a sua vida, o que deixou Nanshu curioso com a descoberta. Ele informou se tratar do jovem mestre Lee e que checou as gravações, vendo que a picape passou por ali justamente no horário do ocorrido. Diante a isso, Nanshu se encheu de felicidade e comentou que o jovem mestre era uma boa pessoa, pois ele não apenas os deu comida, como também salvou a vida de seu filho. Porém, Xiao questionou seu pai se ele viu no noticiário que o grupo Tianhan estava pagando uma quantidade generosa àqueles que descobrirem estes recursos. Nanshu ficou desacreditado com a ideia que seu filho teve e o mesmo informou que ele só queria fazer com que sua vida fosse mais fácil, pois esta comida não duraria para sempre. Além disso, ele não esperava que o chefe Lee fosse ficar doando comida frequentemente. Nanshu não suportou ver o que estava acontecendo e desferiu um forte tapa contra a cara de Xiao, questionando se era assim que seu filho pagaria a gentileza de Lee. Após apanhar de seu pai, Xiao perguntou se era apenas ele que entendia a situação atual deles e que se eles quiserem sobreviver deveriam se ajudar. No fim, Xiao se dizia apenas como um cara que queria muito sobreviver. De volta ao presente e em meio à perseguição da indústria farmacêutica, Lee pensa que eles estão quase os alcançando e que desse jeito não conseguirá se livrar. Um pouco à frente na estrada, 2 carros fecham sua passagem, deixando a situação do nosso herói cada vez mais complicada. Com 2 carros na sua frente e um carro atrás, Lee não tem escolha a não ser parar e enfrentar o perigo de frente. Ele estaciona frente ao chefe dos perseguidores e aqueles carros não perdem tempo, fechando de todos os lados. Em tal caso, nosso protagonista
protagonista sai da caminhonete com seu parente de refém e é perguntado por um dos homens se seu nome é Li Tian. O homem se apresenta como Shen, não um afiliado da farmacêutica Tianhan, e pede para considerar isso como apenas um método para chamar a atenção. Ele comenta que eles não têm nenhuma má intenção e que, por saberem que ele tem a cura para a radiação, querem que apenas cooperar. Li então pergunta o que acontecerá se ele recusar e Shen explica que ele tem apenas duas escolhas. Na primeira, ele voluntariamente coopera e todo mundo sai feliz com os bolsos cheios de grana. Quanto à segunda, eles mesmos podem pegar a cura, pois se dizem ser profissionais em fazer as pessoas falarem o que querem. Diante a tal ameaça, Li fala que não tem a cura e que apenas teve a sorte de encontrar uma, então sente muito por terem vindo até ali por nada. Porém, em seus pensamentos, Li já tinha entendido que essas pessoas pelo menos não estavam armadas, pois se tivessem não se importariam com o refém que agora era inútil. Shen entende que Li não está muito afim de cooperar com eles. Então, em uma ligação, ele pede para que as pessoas no portão da fazenda peguem a garotinha e deem comida contaminada a ela. Shen debocha das cercas elétricas, pois para seus veteranos isto é brincadeira de criança. Além disso, diz que ele deve se colocar em seu lugar. Porém, enquanto refaz a proposta, seus olhos presenciam algo assustador. A presença de Li no local se alastra como chamas azuis e deixa os membros de Tianhu paralisados. Com um poderoso ódio estampado em sua cara, Li afirma que o que ele mais odeia no mundo é quando alguém o ameaça. Além disso, avisa que os que invadiram a fazenda estão ferrados, mas os que estão ali pelo menos sairão vivos. Shen não fica um pouco abalado, mas pede para que ele pare de falar coisas sem sentido e que se ele cooperar com eles, tanto Li quanto An ficarão vivos. No entanto, Li não responde positivamente à proposta, o que faz Shen recorrer à violência. O afilhado da indústria então ordena que seus capangas cortem os membros do homem, mas que também se certifiquem de o manter vivo. Um grupo de homens de coloração vermelha da empresa farmacêutica está prestes a invadir a fazenda do nosso protagonista. Ao ver isso pela câmera de monitoramento, An se irrita profundamente, pois com este barulho todo ela não consegue assistir seu desenho em paz. Porém, a escavadeira já começa o seu trabalho destruindo parte da parede do refúgio. Em outro cenário, Li derrota vários dos bandidos afiliados a Tianhu. Ele acerta uma joelhada na barriga de um deles que voa para trás, assustando o chefe do grupo. Shen percebe que as coisas estão ficando ruins para o seu lado ao olhar o estado de seu colega após tomar um ataque do nosso herói. Ansioso, ele também pensa que algo naquela fazenda lhe parece estranho. Em outro lugar, um homem com um binóculo observa de cima o refúgio tentando buscar informações. Ele percebe que An está quebrando rochas e pensa que está muito longe para dizer ao certo, contudo deve se tratar de uma arma explosiva. O homem então informa para que apenas tirem o cara de lá e a capturem viva. Enquanto sofria inúmeras perdas nos números de seu grupo, Shen pensou que ninguém lhe havia dito que este cara poderia ser tão forte. Com um sorriso no rosto, Li comentou que não esperava que o efeito do upgrade físico das colheitas de antirradiação poderia ser tão poderoso. Como ele vem consumindo elas por alguns dias, os status de seu corpo aumentaram e suas estatísticas em sua maioria estão 50% maiores do que a de um adulto normal. Não apenas sua força e velocidade, mas também sua densidade óssea passou por um aumento. Além disso, os seus reflexos estavam significativamente maiores. Antigamente, as pessoas trabalhavam duro para melhorar suas habilidades com espadas, pois isso era questão de sobrevivência. Agora, ele queria fazer o mesmo com seus punhos. Uma luta corporal se inicia entre Li e Shen enquanto Xiao está deitado ao chão com as mãos sobre a cabeça. Extremamente animado com seus avanços, Li pensa que irá dar o seu melhor nisso. Porém, agora que ele já conseguiu testar suas habilidades físicas, Li decide tomar distância e terminar esta brincadeira. Então Li Tian saca uma arma de seu casaco e aponta para os meliantes. Diante disso, Shen pensou que foi descuidado, pois acreditava que não seria necessário trazer armas. Xiao chama nosso herói de idiota e pergunta se ele acredita que poderá lhe matar com toda esta gente ali e que caso Li tente terá grandes consequências. Além disso, mesmo pensa que enquanto ele estiver em seu campo de visão, uma arma como essa será como uma tralha de metal. O protagonista concorda com a fala de Xiao e começa a atirar nos bandidos, justificando que talvez ele seja mesmo útil, porém os outros não são. Em meio ao tiroteio, Shen se joga ao chão e pensa que isto é uma merda e que aquele homem é um maldito. Porém, a situação se desenrola apesar da vontade do chefe e mais de seus membros do grupo são alvejados. Em tal caso, Shen pensa que precisa correr para a floresta e esperar até que todas as balas sejam gastas. Li, por sua vez, continua a atirar sem parar e o chefe dos meliantes encontra refúgio atrás de uma grande pedra. Após alguns segundos de silêncio, Shen pensa que o nosso herói finalmente deve estar sem munição. Porém, o mesmo não vê que Li está justamente em suas costas e pensa que irá se esconder ali por um tempo e então dar um ataque surpresa quando tiver a chance. Quebrando este idealismo barato, Li Tian abre seu inventário e retira outra arma para seu uso. O barulho chama a atenção de Shen, que se vira
para ver do que se trata. Então ele se depara com nosso protagonista e fica pasmo pelo homem ter mais uma arma à sua disposição. Porém, antes de ter qualquer chance para reagir, ele recebe uma bala bem no meio de sua cabeça que o finaliza de uma vez por todas. Do lado de dentro do refúgio, as coisas também não iam bem para os membros da indústria farmacêutica que estão sendo eliminados um a um. O sistema avisa que, de acordo com as instruções da jovem mestra, a cabeça do último intruso já está explodida. Então o sistema pergunta o que mais ela deseja e Anne pensa que se o seu irmão voltar e ver aquilo, ele irá pensar que ela é uma criança violenta. Portanto, Anne não pode deixar com que ele descubra e decide que precisa dar um jeito nisso antes dele voltar. Numa visão geral das coisas, o ataque dos membros da indústria farmacêutica ao refúgio do nosso herói foi um completo fracasso. Em uma situação lastimável, o líder dos marginais se desculpava por ter usado a criança como pretexto para pegá-lo e admitiu que estava errado. Portanto, a única coisa que ele pedia era para que o deixasse em paz, e que ele irá contar tudo do que sabe para o nosso herói. Então, frente a este monstro, o homem implora por sua misericórdia. Lee afirma que é impossível que ele o perdoe, mas pode lhe dar uma morte rápida e indolor, ou pode dar um lapso de esperança ao curando e então continuar com este esquema de matar e reviver, pois munição não é problema. Já em desesperança, Shen se conformou e pediu para que as perguntas fossem feitas. Então Lee questionou quem o enviou e foi informado de que se tratava do CEO de Tianhan. Lee lembra que Lian é o imbecil que infla os preços dos medicamentos e que ele não tem empatia alguma. Além disso, pergunta se tem mais alguém envolvido. Porém, Shen informa que ele é o responsável por tudo e manteve a operação em segredo. Além deles que estão trabalhando, mesmo os altos executivos não estão cientes. Também informa que Lian vem tendo divergências com a vice-presidente da empresa, e ele quer usar isso para elevar sua autoridade e dar um golpe. E seus pensamentos, Lee achou esquisito que a empresa Tianhan, que monopolizou o comércio na cidade do sul, era apenas uma subsidiária de um grupo maior. Após isso, ele acerta um soco na cara de Shen, que está quase inconsciente, e pergunta se este tal de Lian tem contatado a sede sobre este assunto. O homem respondeu que não e que seria muito mais fácil que a vice-presidente fizesse isso para arruinar seus planos do que Lian. Depois de entender que a informação ainda não se espalhou como o último pedido, Lee informa que quer se encontrar com Lian Tianyu. Dentro do escritório, o celular do presidente da indústria farmacêutica toca. O mesmo atende e pergunta se a missão está completa, então o remetente explica que eles já capturaram o alvo, mas ele insiste em vê-lo. Lian chama Shen de inútil por não conseguir resolver um simples problema como este e aceita realizar o encontro no depósito 78. Porém, a ligação corta, o que deixa Lian extremamente irritado por ousarem desligar primeiro. Ele se levanta e diz que assim que chegar ao depósito irá imediatamente substituir Shen pelo desrespeito. Em outro cenário, o telefone também desliga, revelando a emboscada que está sendo feita pelo nosso herói. Dentro do carro, um dos homens agradece ao chefe Lee e o mesmo avisa que seu tio Nan é apenas um mero conhecido, então não é para ficar tão sentimental. Novamente, ele pede desculpas e o automóvel começa a sua viagem em alta velocidade. Já no depósito, um homem que se passa por aliado entra calmamente enquanto Lian está junto a mais dois guardas fazendo Nanshu de refém. Lian pergunta o motivo dele ter vindo sozinho e onde está Shen Nan e o mensageiro. Em seu disfarce, Xiao falou que eles apagaram o mensageiro e o irmão Nan ficou com medo que seu chefe ficasse impaciente, então trouxeram primeiro o alvo da missão. Ao olhar a situação do capturado, Lian debocha e informa que o velho está ali. Então propõe o libertar se ele começar a falar. Entretanto, Nanshu sabia que o chefe não deixaria ninguém sair vivo, então murmurava com todas as suas forças para que nada fosse dito. Isso deixa Lian nervoso, o que o faz chutar o velho ao chão. Ao ver esta pesada cena, a máscara de Xiao estava prestes a cair. Enquanto seus capangas espancavam Nanshu, o presidente perguntou o que ele estava olhando e o chamou para trazer seu alvo para perto. É aí que Lee chega ao local, quebrando a janela e pisando na cara de Lian como um verdadeiro herói. Nosso protagonista dá um chute na cabeça do presidente da indústria farmacêutica. Isso deixa os capangas do homem paralisados, não sabendo o que fazer. Com o seu pé nas costas do chefe da indústria e o tendo como refém, Lee comenta que é difícil escalar aquela parede. Os capangas começam a tentar fazer algo por seu chefe, mas o mesmo pede para eles não se aproximarem. Enquanto pede para não ser tocado, ele também pergunta onde está Shen Nan e cogita a possibilidade dele ter o traído. Lee perguntou como alguém com uma inteligência igual a dele se tornou a cabeça de Tianhan e questionou se ele havia gastado todas as habilidades sendo um imbecil. Além disso, ele explica que seu belo subordinado está bem ao seu lado, revelando que o homem surrado na verdade é um aliado dos farmacêuticos. Lian se estressa e ameaça Lee, dizendo que se ele tocar em um fio de seu cabelo, seus capangas irão matar aquele velho imediatamente. Entretanto, com uma cara de psicopata, nosso herói diz que por ele está tudo bem, pois acabar com o chefe da empresa é muito mais rentável do que pessoas irrelevantes. Ele aponta sua arma para Lian e os ânimos no local se afloram, com os capangas preocupados com seu chefe e Xiao, implorando para Lee parar com a ação. Diante a este evento, o presidente pede para que seus capangas o eliminem, mas Lee puxa o gatilho primeiro, acertando os dois subordinados de Lian. Por fim, ele chama todos ali de idiotas e Xiao vai ao socorro de seu pai. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.